E eu repercuto esse assunto agora com Daniel Duque, ele é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Daniel, há pouco eu perguntei justamente sobre isso para a Agatha, sabendo, porque eu conversei com muitos parlamentares que são contrários a uma votação dessa forma, sem analisar, sem adaptar por um período, sem fazer um teste no ano eleitoral. Mas é como ela disse, vão acabar cedendo à pressão por ser uma pauta muito popular. Quais os riscos que a gente corre com isso, hein? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Obrigado. Não, assim, qual que é o problema? Essa PEC, ela gera benefícios de curto prazo, né, muito bem definidos, no sentido de que muita gente, né, vai ter ali a sua redução de carga, de jornada de trabalho sem perda de salário pela lei. E isso, como falei, né, os trabalhadores eles identificam muito bem quais são os ganhos disso. O que é mais difícil de identificar são os custos, porque os custos eles são um pouco mais disseminados, né, todo mundo perde um pouco, e eles são um pouco mais de longo prazo. Ou seja, demora um pouco mais para a gente ver, né, o impacto dessa medida. Então, é por isso que a gente geralmente vê esse tipo de coisa acontecendo, né? Que quando você tem um grupo muito facilmente, muito delimitado, assim, de beneficiários diretos rapidamente, eles acabam sobrepondo enfim, a uma população geral, né? Que tem ali perdas mais disseminadas e que demora um pouco mais para isso acontecer. Né? Então, o que acontece? O trabalho ele se torna mais caro. Né? Você não diminui o salário, você diminui a carga de trabalho, quer dizer que a hora trabalhada fica mais cara no setor formal. Então, isso vai levar, né, primeiro, a um incentivo à informalidade e também, obviamente, né, as empresas que estão ali pensando em expandir suas atividades, estão pensando ali naquelas horas marginais, né, que não tem um retorno muito alto, digamos, uma farmácia na madrugada, um restaurante que fica até meia-noite, até 11 da noite. A gente vai começar a pensar, será que vale a pena a gente continuar até essa hora? Será que não vale a pena reduzir um pouco? Enfim, e isso, obviamente, vai levando a uma redução também no número de trabalhadores empregados ali, né? E aí, no final das contas, tem um impacto econômico geral, que é sentido pela população como um todo, sentido pelo governo, sentido na arrecadação, etc. E isso leva, então, a uma perda, né, de atividade econômica no geral, que, de novo, né, vai levar ali 1 ano, 2 anos, etc., enquanto que os trabalhadores diretamente beneficiados por essa medida sentem ali o benefício imediatamente. Por isso que tem essa tensão entre um grupo beneficiado rapidamente e a população geral que tende a perder um pouco mais, um pouco ali mais no longo prazo. Até porque, na verdade, em um ano, né, Daniel, em que a gente está falando de um ano eleitoral, em que existe uma expectativa ali, pelo menos até agora, de uma pré-candidatura à reeleição do atual presidente, das duas uma, né? Porque se não existe essa expectativa, você pode passar essa bola, essa bucha aí, a conta que vem, para o próximo também, né? Porque no primeiro momento você só leva os louros, ou seja, as pessoas vão começar a trabalhar menos tempo, menos dias, menos horas e ganhar a mesma coisa. Mas essa conta um dia chega. Então, você resolve a curto prazo uma questão eleitoreira, mas a médio prazo essa conta vai chegar, seja para o mesmo presidente ou para o próximo presidente da República. Agora, o que muita gente está falando é que a reforma trabalhista de 2017, ela já deixa que o empregado, o empregador tenha uma conversa e algumas questões mais flexíveis. Isso por si só não acaba ajudando um pouco mais nessa situação? Depois da pandemia, a gente já teve também um aumento do trabalho informal. Isso não vai acabar aumentando ainda mais o trabalho informal? O que eu quero dizer é o seguinte, como é que fecha essa conta num primeiro momento? Porque num primeiro momento você pensa, beleza, tudo bem, vou trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Mas as empresas pequenas, por exemplo, que não vão conseguir arcar com isso, elas já vão ter esse custo imediatamente? A gente pode ver alguma consequência negativa já a curto prazo? Não, sem dúvida. Assim, você tem uma mudança de trajetória de tendência, né? A pandemia, né? Enfim, a gente teve ali um aprofundamento daquela tendência que a gente chama, né, de pejotização, de formalidade, que é justamente porque a carteira de trabalho, com todos os benefícios que ela tem, a questão de segurança, etc., é um tipo de contratação caro.
seja pelo lado do empregador, que paga ali diversas despesas adicionais, etc., seja pelo lado do próprio trabalhador, né? Que trabalha, que enfim, tem contribuição previdenciária, imposto de renda direta da fonte, etc., etc. De modo que para os dois lados, né, há encargos trabalhistas, né, muito caros, e o CLT acaba ficando muito caro, de modo que poucos trabalhadores, né, cerca de 50 milhões de trabalhadores apenas, dos 100 milhões que a gente tem hoje ocupados, são de fato seletistas. Né? Então, o que a gente tem, o grande risco nisso é que a gente pode levar a economia do Brasil a uma maior, não só informalidade, mas também uma maior pejotização, né? Mais MEI, mais simples, etc., que é uma distorção que tem ocorrido mais recentemente. Né? Quanto à reforma trabalhista, ela criou um tipo de trabalho mais flexível ali, em que o trabalhador estaria, digamos, disponível para trabalhar com mais flexibilidade, etc. Mas são muito poucos os contratos dele nesse sentido hoje em dia. Ainda hoje, o que prevalece é um contrato de trabalho com uma hora de chegada e uma hora de saída estabelecida, né? Uma jornada de trabalho estabelecida, que aí você tem atividades mais tradicionais, que são grande parte, né, do setor formal. Então, o que a gente vai ver é uma mudança que vai afetar esses setores formais, que são a grande parte aí dos trabalhadores formais, né, seletistas no Brasil. Agora, essa realidade não pode mudar caso realmente o fim da escala 6 por 1 passe nessas condições, ou seja, no ano eleitoral e como o texto está lá dentro dessa PEC? Olha, depende. Se o texto que for aprovado for aquele que reduz brutalmente, né, as horas de trabalho, as jornadas de trabalho no Brasil, inclusive ali com 36 horas, enfim, que deixaria a jornada de trabalho do Brasil na Noruega, né, enfim, seria uma coisa esquisita. Aí esse impacto econômico seria muito grande. Acho muito difícil esse texto ser aprovado, certo? Muito provavelmente o que seria aprovado seria uma redução das 44 horas semanais atuais para as 40 horas semanais. Né? Eu diria que essa é a discussão que, de fato, se coloca na mesa hoje para ser discutida. E isso teria um impacto imediato no sentido de realmente você muda a lucratividade de diversas atividades, principalmente na margem. Né? De novo, na margem, quando eu digo na margem, eu quero dizer ali aquela hora de trabalho, aquela farmácia, mercado abertos naquela hora que talvez não seja tão lucrativo, ou então a fábrica que estaria, né, operando talvez no sábado, não vai operar mais no sábado, esse tipo de coisa. Então acaba que tendo não vai ser de primeira, obviamente, não vai ser assim, né, no próximo mês vamos então reduzir, mas aí os empresários começam a fazer as contas. Não, olha só, realmente, depois dessa mudança, aqui não tá dando mais para manter a atividade nessa hora, nesse dia, etc. Então, a gente reduz um pouco a escala, e aí, com isso, a gente contrata menos, talvez demita, etc. Talvez contrate informal ao invés disso, e aí, com isso, tem esse impacto. De novo, uma mudança, são prazos um pouco mais alongados. A gente está falando aí de alguns meses, 1 ano, 2 anos, mas que, obviamente, começaria a ser sentido no próximo ano, ali, de 27. Mas as mais impactadas devem ser as empresas menores mesmo, né? Que talvez não tenham ainda muito como jogar isso. Como é que você... Porque eu já vi vários especialistas falando e comparando, porque isso acontece em vários lugares do mundo, já se teve essa redução. Mas eles falam que são lugares em que você tem como aumentar a produtividade, diferentemente do Brasil. Por que por aqui a gente não consegue aumentar a produtividade? Ou tem como você primeiro aumentar essa produtividade para depois aí sim se discutir a escala 6 por 1, como é que foi feito em outros países, se é que a gente pode comparar com a nossa realidade tão diferenciada, né? Mas tem algo que a gente poderia pegar de exemplo para acabar não sofrendo tanto, principalmente os pequenos negócios brasileiros? Duas respostas para isso. Né? Primeiro, realmente, a gente tem um impacto maior sobre empresas menores. É muito claro por que é isso, né? Primeiro, as empresas menores, elas têm mais restrições financeiras, né? Elas estão sempre ali operando com margens de lucros mais reduzidas, elas estão sempre ali com menos espaço para mudanças, né? Para grandes choques, né? Para absorver grandes choques. E por ter menos trabalhadores, né? Porque são menores, elas têm menos capacidade de reorganizar
o negócio quando o trabalhador começa a ficar mais caro, né? Então, realmente, as empresas menores são as primeiras e mais afetadas por esse tipo de medida. Quanto à produtividade, a gente realmente, assim, é uma tendência geral no mundo de que um país, a partir de certo ponto, né, ele ficando mais rico, ficando mais produtivo, etc., ele vai reduzindo as horas de trabalho, né? Os trabalhadores, conforme eles ficam mais produtivos, eles preferem pegar um pouco mais dessas horas de que são mais produtivas e gastar com lazer. É uma tendência normal. E o Brasil passa por isso também, certo? Se a gente pega ali nos últimos 10, 20 anos, a gente está trabalhando menos do que no passado. O Brasil não está diferente do resto do mundo em relação a isso. A gente também está reduzindo horas trabalhadas, só que sem necessariamente um choque legislativo, né? O que eu seria agora com a 6 por 1 é que a gente teria esse choque que ele levaria o nível de horas trabalhadas para baixo de uma hora para outra, né? Digamos assim. Agora, com isso a gente pode esperar, né, um pequeno aumento de produtividade da hora trabalhada dos trabalhadores, o que vai acontecer, não necessariamente porque vai compensar a redução de horas, né? O que se vê na evidência do resto do mundo é que mesmo o trabalhador ficando um pouco mais produtivo, ele não compensa o tanto que ele deixa de produzir pelas horas reduzidas. E além disso, a gente tem essa questão de que o Brasil ele não aumenta a produtividade há muito tempo, né? A gente tem perdido posições em relação ao resto do mundo desde a década de 90 em relação à produtividade. A gente era um país o terceiro mais rico da América do Sul, hoje é o nono mais rico da América do Sul, né? Enfim, a gente tá ali, tá sempre ficando um pouco para trás em relação à renda per capita, que é basicamente uma medida ali derivada da produtividade. E com isso e mesmo assim, a gente segue o resto do mundo em relação a essa tendência de menor jornada. O que a gente deveria pensar mesmo como a gente faz para a gente conseguir realmente bancar essa redução de jornada. Porque no momento, a gente não está conseguindo, a gente não está bancando nesse sentido. A gente está se a gente tivesse com a produtividade talvez do Chile ou até, enfim, para países que até recentemente eram mais pobres que o Brasil, Colômbia, enfim, Taiwan, a gente estaria aí hoje em dia realmente com uma capacidade de trabalho menor, mas a gente, de novo, está perdendo posições em relação a esses países e mesmo assim a gente está ali gerando um choque para trabalhar menos. E qual que é essa realidade que não nos permite aumentar a produtividade? Pelo contrário, a gente vai no caminho contrário de tantos outros países pelo mundo. Bom, essa não é que é uma pergunta de $1 milhão, a gente já sabe disso, na verdade, né? A gente tem diversas razões estruturais em relação a isso. A gente pode falar de educação, a gente pode falar de infraestrutura. O Brasil é um país que subinveste em infraestrutura já tem 20 anos, né? Em relação à educação, a gente conseguiu aumentar muito o investimento nos últimos 20 anos, mas não conseguiu transformar esse investimento em qualidade, né? Isso aí é um outro grande desafio. A gente tem também uma questão de que a gente é muito fechado para o mundo. A gente tem a gente não é integrado ao comércio internacional comparado a outros países. Isso deixa nossas empresas o que a gente chama de protegido, mas deixa nossas empresas ineficientes. A gente não tem uma integração tecnológica, né? Ou seja, a gente não consegue importar tecnologia, não consegue importar bens de capital do resto do mundo para deixar inclusive poder substituir trabalho, né? Se a gente tivesse talvez máquinas melhores, a gente não precisasse contratar tantos trabalhadores assim, e aí conseguiria absorver mais o choque em relação às horas trabalhadas. Tudo isso é uma agenda de produtividade que, de novo, é um diagnóstico feito já há muito tempo, se for pensar. A gente tem ali, desde 2010, 2005 talvez até, um diagnóstico claro do que o Brasil estava perdendo posições nessa produtividade, mas nunca foi feito nada em relação a isso, ou o que se tentou fazer não deu certo, e a gente não consegue dizer por que não deu certo também, e não consegue mudar a rota, né? Claro que teve os casos positivos, a gente teve a reforma tributária, isso foi um grande caso positivo que vai melhorar a produtividade do Brasil no longo prazo, mas ainda há um longo caminho que a gente está ainda muito aquém de chegar. Agora, falando um pouquinho também da economia, que a gente tem falado muito sobre isso por aqui, enquanto a gente acompanha, inclusive, as discussões acontecendo lá na CCJ, alguns economistas acreditam
que, na verdade, passando-se o fim da escala 6 por 1, e dessa forma como está, né, uma tramitação, também uma conversa com o governo, se analisa uma PEC porque é mais rápido, enfim, dessa questão eleitoreira, o quanto isso pode impactar a nossa economia no Brasil. A gente já não estava no mar de rosas, vamos ser bem sinceros. Não sei se algum dia estivemos também no mar de rosas aqui no Brasil, né, Daniel, quando o assunto é economia. Mas após pandemia, a gente começa a respirar em alguns lugares, a inflação, a gente estava com uma expectativa, na verdade, de redução da taxa Selic esse ano, aí veio uma guerra no Oriente Médio, que acaba empacando ainda mais isso, e fora todo o dever de casa, que não é bem cumprido por aqui também pelos governos, né? O quanto isso pode acabar impactando, porque a gente falou de pequenas empresas que podem ser mais afetadas, a gente pode ter o aumento do emprego informal, a gente pode ter a questão do desemprego, a gente pode ter o aumento desses preços com uma inflação que já está alta, já é muito alta aqui no Brasil. Quando a gente fala como uma economia como um todo, o que bate diretamente no nosso bolso, o quanto realmente a gente pode ser impactado e onde a gente pode ser mais impactado? Bom, o que a gente vai ver, como eu tinha falado, né, é uma perda de empregos formais no próximo 1, 2, 3 anos. Ali não é uma grande crise de grandes proporções, né, também. Segundo projeções, né, que eu fiz ali, seria em torno de 500.000 de empregos informais que a gente perderia, de um universo de 50 milhões, ou seja, ali cerca de 1%. A gente teria uma perda de produto, né, de crescimento econômico, em torno de 0,7 pontos percentuais. Então, assim, a gente está crescendo, né, ali entre 3%, 2% ao ano, e isso cairia mais ou menos para 1,5%, 1%, né, mais ou menos. Então, a gente estaria ali um pouco, cairia um pouquinho ali, né, o crescimento econômico, perderiam empregos formais, aí se isso vai dar em desemprego ou informalidade, né, ou os dois, uma combinação dos dois, aí vai depender do setor, etc. Os setores mais afetados, né, são principalmente a indústria. A gente tem a indústria de madeira, de móveis, que seriam muito afetados hoje em dia. Grande parte dos trabalhadores formais ali estão ali na escala 6 por 1. Na parte dos serviços, né, a gente tem comércio, a gente tem hotelaria, alimentação, são setores que vão ter, que estão, né, que empregam muito, né, que vão ser muito afetados. Construção civil, que tem também aí um grande contingente de trabalhadores formais, né, também todos ali nas classes, não todos, mas grande parte das classes por 1 acabariam sendo muito afetados. Enfim, e por aí segue, né, são vários segmentos econômicos que seriam afetados muito fortemente. E outros menos, claro. Setor público não vai ser afetado, já são praticamente todos 5 por 2. Tem algumas outras atividades, né, como informação e comunicação, que são aqueles setores já de um trabalho muito qualificado, enfim, mas correspondem a poucos empregos, né? A questão é que hoje a gente tem cerca de 60% a 70% dos empregos formais na jornada de 44 horas que seriam afetados por essa mudança. Assim, mesmo a porcentagem sendo pequena, diante de uma realidade que a gente tem no Brasil que não é das melhores, qualquer tipo de queda acaba impactando, né? O que a gente está buscando é justamente o contrário, é um crescimento. Na sua visão, o que deveria acontecer? Deveriam sentar, conversar? Tem muitos setores, inclusive, dizendo que não estão sendo ouvidos, ou seja, está sendo uma discussão que acontece lá dentro, com um texto que acontece lá dentro. E aí, isso que a Agatha trouxe, mesmo os parlamentares tendo a consciência de que setores não foram ouvidos, seria melhor fazer de uma outra forma. Até falei mais cedo aqui, por exemplo, a reforma tributária levou anos e está sendo feita a conta-gotas, né? Essa foi a proposta lá inicial. Em tanto tempo a gente vai fazendo essa parte. Mais tantos anos a gente faz a outra parte. Até para todo mundo ir se adaptando, entendendo o que está acontecendo. E não quer dizer ainda assim necessariamente que vai dar certo. Os próprios parlamentares que aprovaram disseram, a que tinha, não era ideal, mas era a que tinha e precisava aprovar depois de muito tempo. Não tinha que se ter um tempo maior, uma discussão? Quem que deveria estar sentado ali para estar discutindo realmente a melhor forma de colocar na prática o fim da escala 6 por 1, sem trazer tantos prejuízos aqui para a economia, para os pequenos empresários? Quem que deveria participar dessa discussão? Que pontos deveriam ter aí nesse texto que de repente não foram incluídos? Eu acho que é uma solução muito simples.
E quando eu digo simples, é simples de pensar, não de fazer, né? Mas eu acho que tem uma solução relativamente simples no sentido de que seria talvez o melhor jeito de se fazer, né? De se conduzir. A gente tem muita gente hoje que acha que essa reforma, né, essa referência de 6x1, não vai ter impacto negativo nenhum na economia. Acho, inclusive, que vai aumentar emprego, porque aí vou ter que contratar mais, enfim, que é um pensamento que não leva em conta, né, o custo de trabalho, reduções de escala, etc. Tudo bem. Mas o ponto é que muita gente acredita que não vai ter impacto. Então, como é que a gente avalia isso? A gente pode fazer uma adoção temporária escalonada do fim das escala 6x1. Pega os setores que hoje em dia, que hoje tem menos trabalhadores nas escala 6x1. Ou seja, seriam menos afetados, mas começa por eles. Ou seja, então, no ano 1, ano 2027, olha, esses setores aqui não vão ter mais escala 6x1. Aí no ano 2, passa um pouco mais para esses setores aqui. Esse aqui não vai ter também 6x1. Até que daqui a 4, 5 anos, enfim, se siga para uma universalização da segunda escala. Mas aí o que a gente faz no meio tempo? Antes de chegar lá no final, a gente compara esses setores com os setores que não foram afetados, que não tiveram afetados ainda, né? Então a gente olha para informação e comunicação, que tem poucos trabalhadores. Será que esse setor teve uma redução de ocupação, né? Uma redução de emprego, uma redução de produção em relação ao setor de comércio, que não foi afetado ainda? Se sim, quer dizer que há um impacto econômico relevante do fim dos 6x1. Aí talvez as pessoas pensem, será que eu quero jogar esse impacto para todo mundo? Será que eu quero jogar esse impacto para o Brasil inteiro? Aí a gente pensa. Então, assim, na minha opinião, o que a gente poderia fazer vamos fazer um teste, começando pelos menos afetados, para ver se realmente o impacto é isso que estou falando, ou se talvez é coisa da cabeça de economista, pode ser também. Não é uma coisa que... Não acredito, há evidência em outros países que existe esse impacto, mas enfim, a gente realmente só pode dizer testando. Então uma solução seria isso, seria dizer, olha, começa por deixa o outro para depois, compara um com o outro nesse ano 1, nesses primeiros anos, e vê o que está acontecendo. Se o impacto for negativo, aí a gente repensa. É testar, né? Que é como a gente chama aqui no jornalismo, fazer um piloto. Vamos testar, né? Aqui em poucos lugares para ver se dá certo, se não dá certo, o que a gente pode aprender, o que a gente pode deixar, o que a gente pode modificar, é isso. E não a toque de caixa como está acontecendo, num ano que é muito difícil, um parlamentar ir contra a uma pauta que, se a gente olha só o início dela, que é o fim da escala 6x1, é muito popular, né? Sem fazer as contas ali, realmente, na calculadora. Obrigada, viu, Daniel? Até a próxima. A gente segue acompanhando. Estamos com imagens ao vivo, inclusive lá da CCJ, que eles estão nessa discussão. Até mais. Obrigada. Agradeço. Boa tarde.